Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias do Clássico e também do Vascão, cara. O Vasco vai enfrentar daqui a pouco aí o Flamengo, às 8 horas da noite, no Maracanã. O mando de campo é do Vasco. Vamos falar desse jogo aí, onde você vai poder assistir a partida, também a escalação do Vasco. Vamos trazer aqui informações do Marlon Gomes. O jogador pode deixar o Vasco agora no meio do ano. Também vamos falar aqui de um patrocínio que saiu do Vasco. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu a galera que tá se inscrevendo aí todo dia chegando inscrito novo. Vamos em busca de 200 mil inscritos. Se inscreve aí pra ajudar bastante o nosso crescimento a cada dia. Pessoal, o Vasco vai pegar o Flamengo daqui a pouco às 8 horas da noite no Maracanã. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes. Diferentemente de outros jogos do Campeonato Brasileiro, quando são na segunda-feira, geralmente são transmitidos no Sport TV. Esse clássico só vai ter transmissão do Premier. Logicamente para a Globo lucrar um pouco mais, né, cara? E com certeza, o torcedor vascaíno espera que o Vasco consiga vencer o Flamengo. Só depende dele para sair da zona do rebaixamento. Caso de uma vitória hoje, o Vasco sairá da zona do rebaixamento devido à combinação de resultados que foi favorável ao Vasco nessa rodada no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter perdido uma posição na tabela, mais uma simples vitória tira o Vasco aí da zona do rebaixamento. Hoje o Vasco amarga a 19ª colocação com apenas 6 pontos conquistados. Uma vitória apenas conquistada aí no Campeonato Brasileiro, lá na primeira rodada, o primeiro jogo do Brasileirão contra o Atlético Mineiro, o jogo que iludiu geral, né, cara? O jogo que todo torcedor vascaíno ficou iludido após aquela vitória e também um bom desempenho que o Vasco teve contra o Palmeiras, porém aquilo ali foi uma ilusão totalmente com o torcedor e hoje o Vasco amarga aí a zona do rebaixamento, está na zona do rebaixamento jogando um péssimo futebol. As últimas rodadas foram totalmente cruéis, principalmente com o torcedor vascaíno, e esse jogo contra o Fortaleza também, né, que o Vasco perdeu nos minutos finais da partida, por falta de competência do nosso treinador. O Vasco acabou perdendo o jogo para o Fortaleza, era um pontinho conquistado fora de casa contra um grande adversário, porém o Vasco não soube segurar a partida e jogou covardemente e perdeu o jogo. E hoje vai enfrentar o Flamengo, um jogo difícil pela frente, clássico, né, tudo pode acontecer, mas o Vasco obviamente não é favorito a ganhar do Flamengo hoje. O torcedor segue ainda com a pequena esperança de uma vantagem do Vasco, né, do Vasco conseguir vencer o jogo, porém o que o Flamengo mostrou no último jogo contra o Fluminense, se jogar daquela maneira, vai amassar o Vasco hoje, porque o time do Vasco ele é um time muito mal treinado, o treinador do Vasco ele é fraquíssimo, o Vasco vai mudar o esquema tático para a partida de hoje, porém nunca utilizou esse esquema aí na temporada, né? É assustador quando você para ver que o Vasco pode entrar em campo com 3 zagueiros e um deles sendo o Robson Bambu, e com certeza só nos resta rezar, né, para que dê tudo certo. O Vasco teria treinado sim essa escalação durante essa semana, teve tempo para treinar, o Vasco sempre tem tempo, né? Porém, jogo após jogo, o futebol do Vasco desaparece e o Vasco vem jogando muito mal. Para esse jogo de hoje, muito possivelmente, o Vasco entrará em campo com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues de volta à lateral direita, a zaga ali com 3 zagueiros, com o Robson Bambu, Manuel Capasso e também Léo Pelé. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Vale ressaltar que os laterais vão ganhar mais liberdade devido a esse esquema de 3 zagueiros. O campo com o Jair, com o Matias Galaza e também o Orediano. O ataque com o Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse será o Vasco que vai enfrentar o Flamengo hoje às 8 horas da noite. Só vitória interessa para o Vasco. O empatezinho não tira o Vasco da zona do rebaixamento, mas também não é de se jogar no lixo. Mas quando você para analisar que é mais um jogo em casa, o mando de campo é do Vasco, você entende que a obrigação do Vasco é vencer e conseguir os 3 pontos. Porém, a fase do Vasco não permite que o torcedor sonhe tão alto assim, né? Porque a fase é muito ruim, com certeza. Hoje, um péssimo resultado vai culminar na saída do técnico Maurício Barbieri. Eu acredito que ficará insustentável a permanência do treinador no comando técnico do Vasco. O torcedor vascaíno já quer a cabeça dele há muito tempo, já quer que ele saia do Vasco há muito tempo e até agora a diretoria vem bancando inutilmente o Maurício Barbieri no comando técnico do Vasco. Não consigo ver critério algum na manutenção do Maurício Barbieri. Tempo, o cara tem, participou da montagem do elenco do Vasco desde o final do ano passado, quando ele foi contratado, já está aí treinando esses mesmos jogadores todo esse tempo, né? O Vasco não tem outras competições, já foi eliminado precocemente da Copa do Brasil por culpa do técnico Maurício Barbieri e não tem outras competições porque veio da segunda divisão.
A situação para mim é bem clara. Perdeu hoje, tem que mandar embora o Maurício Barbieri. O empatezinho pode ser que dê uma sobrevida para ele para o próximo jogo, mas ele vai ficar ainda bem pressionado. Mas caso o Vasco consiga vencer bem, consiga jogar bonito hoje e conseguir vencer o Flamengo, o Maurício Barbieri vai continuar aí garantido no comando do Vasco para as próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Esse jogo é determinante para o futuro do nosso treinador e no comando técnico do Vasco. Ou ele cai hoje, ou ele permanece pelo menos por mais algumas rodadas, dependendo do resultado. Deixe nos comentários qual o seu palpite para esse clássico Vasco e Flamengo, às 8 horas da noite no Maracanã. O Maraca promete estar lotado, jogo com torcida dividida, meio a meio. Foi o acordo que o Vasco fez com o Flamengo, diferentemente do acordo que o Vasco fez com o Fluminense, ou melhor, que não houve acordo com o Fluminense. O clássico o Vasco jogou contra o Fluminense, naquela época foi 90% para o Fluminense e 10% apenas para os torcedores vascaínos. Bom, pessoal, hoje o Vasco informou o fim da parceria com o Hebron, a marca que estampava o seu patrocínio aí na omoplata na camisa do Vasco, né, que é a parte que fica acima da cruz de malta, mais ou menos na região do ombro da camisa. O Vasco informou que, seguindo o processo de valorização dos ativos do Vasco, eles informaram que Hebron não é mais a patrocinadora do clube, inclusive não terá mais a sua marca estampada na camisa já para o clássico de hoje, nessa segunda-feira no Maracanã. O Vasco agradeceu aí a parceria e frisou que o contrato foi entregue em sua integralidade. Vamos ver se o Vasco vai buscar um novo patrocinador aí para essa região da camisa. Sendo bem honesto, eu acho que essa posição aí de patrocínio deveria ser banida do futebol, porque nenhum patrocínio tem que ficar acima do escudo do clube, cara. Na minha opinião, isso não tem que existir no futebol. Porém, hoje é marketing, né, cara? Tudo é marketing e além de deixar a camisa muito feia, ainda meio que desvaloriza a cruz de malta, no caso aí, na camisa do Vasco, né, cara? Porque fica uma coisa ridícula acima da cruz de malta. Esse também é um dos motivos porque o Vasco não utiliza mais as estrelas acima da cruz de malta, porque tem sempre patrocinador ali acima da cruz de malta e não tem mais espaço para colocar as estrelas como era nas camisas lá dos anos 90, no início dos anos 2000. Pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do Marlon Gomes. O agente do jogador fez uma parceria com o Pini Zahafi, um dos grandes empresários do futebol mundial. O jogador vascaíno está na lista de vários clubes europeus e pode deixar o Vasco no meio do ano. Vale ressaltar que a multa rescisória do jogador é de 16 milhões de euros, aproximadamente 84 milhões de reais. Essas informações foram trazidas pelo jornalista extremamente conceituado lá na Europa, que é o grande craque aí no assunto mercado da bola, Fabrício Romano. Ele trouxe essa informação aí em primeira mão e pode ser que o Marlon Gomes saia do Vasco agora no meio do ano. No início dessa temporada, alguns clubes europeus demonstraram interesse no Marlon Gomes, entre eles o clube italiano Milan. Vamos ver se o clube italiano ainda mantém o interesse no jogador e se vai fazer uma proposta oficial para tirar o jogador do Vasco. Até o momento não chegou nenhuma proposta, porém pode ser que chegue agora no meio do ano, que os clubes europeus estarão se reforçando para a próxima temporada. E o jogador, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes destaques aí da seleção sub-20 no Mundial. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Flamengo. Jogo muito importante pro Vasco. Tomara que o Vasco consiga vencer e saia da zona do rebaixamento. Tamo junto, forte abraço e é nóis.